Fala turma, de volta aqui, tio Hélio, tia Flávia com a nossa DR. Esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal tempo. novo aqui não sabe o que é DR, hein, Flávia? Tudo bem? Muito prazer em te ver de novo por aqui. Você vem sempre aqui? Nossa, que falsidade, gente. Pelo amor de Deus. Vai ser bom, hein? Quanto tempo que a gente não vem, né? Boa noite, gente! Sejam bem-vindos à nossa DR de sempre. Vamos lá. Vai ser bom, hein? Eu sei que muitos colegas que estão aqui já sabem o que é a nossa DR, só que outros não sabem o que é, né, Flávia? Não sabem. Então, Vai turminha. começar com o final? Já começou a DR. Começou a DR. Pessoal, então tá, ó, vamos lá. Só para vocês entenderem o que significa a DR. DR é a nossa discussão de casos clínicos. Inclusive, nós fazíamos essa discussão de casos clínicos toda terça-feira, né? Toda semana. E com vinho, né? Tá faltando. Às vezes, primeiro foi só DR, É. aí a gente brigava tanto que o Vitão falou assim, gente, vamos tomar um vinho pra Pra vocês pararem de relaxar. brigar? Aí fizemos a DR Wine. E aí a gente melhorou um pouco, né? A gente não brigava tanto, mas depois... Pelo menos aqui não. E aí, o que acontece? A gente traz o caso clínico, turminha, só que a gente não combina antes. Eu peguei o caso, a Flávia não sabe que caso que é, ela vai saber agora. Eu vi que ele falou que tinha 2 casos e colocou assim, esse rosto pra eu ver aqui. E aí nós vamos discutir. Por que chama a discussão DR? É porque a gente discute a relação aqui também, porque vocês vão perceber que o que tem de mais produtivo nessa live é realmente a divergência de opiniões de 2 ortodontistas. Principalmente porque são casados. Aí a divergência E é muito cada maior. fez cursos diferentes, né? A gente não tem, só porque é casado, trabalha junto, tem que fazer a mesma coisa. Exatamente, cada um tem a sua formação e aí a gente vai discutir os casos clínicos para vocês poderem entender, inclusive, a direção que a gente vai conduzindo um planejamento, né, Flávia? Isso é muito importante. Vamos começar esse planejamento aqui, Flávia? Agora, Então vamos. Normalmente a gente começa planejando o caso pela face do paciente, né? sim. Então, se você tem um caso para me mostrar, não adianta você me mostrar uma foto de dente ou um modelo que não vai resolver. Nós não vamos conseguir chegar num bom tratamento, né? Vamos começando por aí. Perfeito, vejam só. Quando você olhar a face de um paciente, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, será que eu vou tratar mesmo essa pessoa ou não? Por que eu digo isso? Porque tem algumas assimetrias faciais que vão nos mostrar ou chamar a atenção para problemas esqueléticos que não são corrigidos, é óbvio, com ortodontia apenas. Mas a gente está vendo a face dessa menina, né, Flávia? E eu percebo que ela não tem uma face muito desagradável, tá? Ela não pelo tem... contrário, muito bonita até. Muito bonita, ó, nós não temos nenhum tipo de assimetria grave, olha que lábio Bonito, bem contornado, bonito. selamento labial, o mento centralizado com a face, não tem um mento desviado para um lado nem para o outro, Muito bem. não tem dente aparecendo ali. Né? Aqui, né? Tem isso, de repente uma foto de selamento labial, dente aparecendo. Perfeito. Ó, vocês sabem por que é prioridade anotar na primeira consulta se a linha média superior está desviada ou não? Gente, é a coisa mais importante para um planejamento. Se você não vir se a linha média que está desviada é a superior ou a inferior, você vai errar. Se for a superior, você vai tratar de um jeito. Se for a inferior, você vai tratar de outro jeito. Bom, hein? Totalmente diferente. Gostei dessa explicação. Agora eu vou dar a minha explicação só para vocês entenderem a importância real disso. Se a linha média superior estiver correta, significa que o arco superior é a sua referência para tratamento. Você tem que se virar e colocar os dentes inferiores engrenados no superior. Se for a linha média inferior que está correta com a face, você tem que se virar e colocar o arco superior engrenado com o inferior. A linha média vai te mostrar, vai dar uma pista para você, para que você entenda qual é a arcada que vai servir como referência para o seu tratamento. Tá legal? Ótimo. Resumindo, o pronto. tratamento muda totalmente quando a linha média é a superior que está desviada. Tudo bem. Flávia, o que você acha desse perfil? Olha,
Tem gente que pode pensar que ela é biprotrusa. Eu não acho. Eu acho um bom perfil. Turminha, vamos lá. Eu acho que a gente pode ficar num borderline aí de biprotrusão. Não é uma biprotrusão clássica. Pra mim, ao meu ver, o L eu não sei. Eu não tenho um ângulo nasolabial muito fechado. Ele tá... Um biprotruso clássico tem um ângulo nasolabial extremamente fechado. Ele tá levemente fechado. De fato, nós estamos vendo uma paciente... Tá levemente fechado? Aonde, amor? O ângulo nasolabial? Pronto, agora vamos brigar por causa do ângulo nasolabial. Não, eu só vou desenhar para você enxergar. Talvez você não esteja vendo. E tem que estar entre 90 e 110 graus o ângulo nasolabial para ter uma face bonita. Uhum. Vocês entenderam por que chama DR? Agora vocês entenderam por que chama DR, né? E aí vocês entenderam por que o Vitor deu vinho para mim? Exatamente. Vamos voltar o vinho, pelo amor de Deus. 90 graus, certinho. Vamos lá, mas foi até legal a gente discutir isso, porque eu gosto muito dessa linha vertical, gente, e vocês sabem, eu falo demais dessa linha vertical, e vocês estão percebendo que os lábios estão à frente, sim, dessa linha vertical. Inclusive, eu acho que essa face ficaria mais agradável se o lábio tivesse um pouquinho para trás. Mas outro dia eu escutei uma frase muito interessante que é assim: nós tratamos os nossos pacientes para a vida inteira. Isso. Tá? Isso significa que um dia essa mocinha ela vai ter 50 anos de idade. Um dia essa mocinha vai ter 60 anos de idade. Então o que seria melhor a gente fazer por ela hoje para que ela chegue aos 40, 50, 60 com um suporte labial melhor? Tá? Por que o Hélio tá falando isso? Porque normalmente, não estou dizendo que é sempre, mas normalmente, quando o paciente é biprotruso e tem queixa da biprotrusão, a gente faz uma opção por 4 extrações de premolares. Para quê? Para melhorar essa biprotrusão, para pegar esse lábio que está lá na frente e jogar ele para trás. E tá tudo bem, não tá errado. Mas isso envelhece, acaba envelhecendo, dependendo do quanto esse lábio está protruído. Perfeito. Né? Nós precisamos ser muito cirúrgicos nesse momento para não confundir a galera. Sabe por quê, Flávio? Quem for do Ortodontia Clínica Essencial, digita para mim aí, gente, ou então do Ortoflix, que também tem aula no Ortoflix. Vocês vão ver que nas minhas aulas eu falo muito da linha vertical e eu peço para os alunos colocarem o lábio superior no máximo 5 milímetros à frente da linha e o lábio inferior 2 milímetros à frente dessa linha, mais ou menos isso. E aqui a gente está vendo que esse lábio está um pouquinho à frente da linha. Vem cá, para encerrar essa discussão. Importante agora, tá? É sério. Um lábio como esse, dependendo do que eu tenho dentro da boca, eu vou ter que extrair. Por quê? Imagina que eu tenho dentro da boca dessa menina um apinhamento. O apinhamento, turminha, vai fazer esse lábio passar do limite, porque a Flávia já usou uma palavra aqui, ela falou assim, essa paciente, ela está com um perfil borderline. O que é? Um perfil que está em cima da linha. Ele é um perfil que ele está assim, ele aceita ficar desse jeito, porque a gente está enxergando um benefício futuro para ela, mas ele não pode piorar. Ele não pode ser protruído. Então, esse perfil, ele aceita 2 coisas. Ele aceita ficar assim, tá bom? E ele aceita ser retruído um pouco. Pouco. Mas ele não aceita ser protruído. Então, tudo vai depender do que eu tenho lá dentro da boquinha dela. Perfeito. Isso, o planejamento, gente, quando você faz assim, ele fica muito claro e simples. Você vai simplesmente olhar agora os dentes e pensar assim, eu tenho apinhamento, se eu tiver que alinhar e nivelar, os dentes vão protruir? Vão. O perfil permite isso? Não permite. Então não posso fazer isso. Eu não posso protruir os dentes sem conquistar espaço, simples assim. Se essa mesma paciente tiver apinhamento, então isso é para anotar, hein? A dica ninja. Dica ninja. Anota. Se uma paciente que tem o lábio dessa forma, à frente da linha vertical verdadeira, mais do que 5 milímetros, de 5 para frente, tiver apinhamento, muito provavelmente vai ter que fazer extração.
Olha que Agora, a Liz falou um negócio aí que eu ia falar e que a gente deixa passar. Nós temos um problema de mento aqui. Claro que a referência para ficar uma face bela, esse mento tem que estar no máximo -4, Sim. atrás da linha. Mas para lábios que não fossem tão protruídos. Na verdade a nossa referência é a linha é o ponto subnasal, né? Então esse mento aqui, se as pessoas que fazem harmonização aí de plantão fizerem um preenchimento nesse mento, a face dela ainda fica mais bonita. É uma opção. Né? Então a gente tem essa opção também. Mas a gente precisa ver dente, né? Nós estamos aqui falando de face, tá biprotruso, não tá, mas a gente não viu o dente. Nós vamos ver agora. Sabe o que eu queria ver? Não. A teleradiografia dela. Eu vou te mostrar. Vem cá, escuta essa. Voltando só a essa história do mento. Vocês sabem por quê? Que fazendo uma harmonização facial aqui, colocando o mento nessa paciente, o preenchimento aqui, que eu não sei nem como é que funciona isso. Não, nem eu. Tá? Ela ficaria com a face mais bonita? Gente, por conta da discrepância antero-posterior das estruturas que chamam a atenção da gente. Tudo, escreve essa, tudo na vida é comparação. Você compara sem perceber. Quando você olha para essa face de perfil, você já está comparando o lábio com alguma coisa que aumente o nariz para você dizer que ele está protruso ou não. Isso é quase que intuitivo, é quase que não precisa de medida, entendeu? Aí, Flávia, seguinte, a Ju falou uma coisa que eu achei muito massa. Peraí, só um pouquinho, ó. Eu perguntaria para o paciente se o perfil incomoda ela. Perfeito. Tem hora que você mostra o problema. Você tem que mostrar, sim. Se for um perfil extremamente convexo, um perfil extremamente côncavo, biprotrusão, mostra a foto e pergunta se é queixa do paciente. Porque se for, aí você toma as decisões que vão melhorar essa face, que pode ser até uma cirurgia ortognática. Vamos lá. Vamos ver. A teleradiografia me mostra incisivos muito vestibularizados, pouco vestibularizados ou bem posicionados na base óssea. Quais incisivos você está falando? Superior? Superiores. Ah, tá. Superiores. Vamos ver. lá. Pela teleradiografia, eu vejo incisivos bem posicionados, os superiores. E os inferiores também. Perfeito. Se fosse uma biprotrusão clássica, esse lábio estaria mais proeminente, o ângulo naso-labial estaria fechado e os incisivos muito vestibularizados. Ou seja, se você olhar a análise de USP lá, por exemplo, a norma é 22 graus do incisivo superior, ele estaria com 42. Aí sim, a gente teria que pensar numa extração, né? Gostei disso. Agora, os incisivos bem posicionados nas bases ósseas, como esses estão, sem apinhamento, porque aí eu já vi o dente. Ó, nós estamos vendo os dentes aqui. Não tem apinhamento, né? Não tem apinhamento. Mas ela tem um canino incluso, ou retido, não sei, né? Alguma coisa tem aí. E me parece que essa menina deve ter vindo já de outro lugar. Alguém estava tentando puxar esse dente. Porque... Puxar? Como que puxa? Puxar o dente. Puxar Aqui em Minas a gente puxa o dente. Em outro lugar traciona. Tá. Lá. Até porque quando a gente indica para fazer a cirurgia, a gente não pede para furar o dente desse jeito, né? Ela já veio de outro lugar. É uma coisa importante aí, gente, pra vocês verem, para ninguém fazer isso. Teve uma época que era feito por conta de adesividade, dificuldade de adesão de acessórios. Hoje em dia a gente não tem dificuldade mais. Então o correto é fazer a colagem de um botão ou de qualquer coisa colado na superfície do esmalte. Nunca, escreve aí, nunca você deve deixar o cirurgião, perfurar o dente, eu acho que não é legal, e nunca deve deixar fazer o laçamento pela cervical do canino, tá? O laçamento pela cervical do canino era feito antigamente, mas o laçamento, ele abre canalículos dentinários na junção amelo-sementária, e aí vai acontecer a reabsorção
cervical desse canino, que pode acontecer durante o tracionamento ou depois do tracionamento, sei lá, 2 anos depois, 5 anos depois, ou 10 anos, sei lá. Mas com certeza vai acontecer. Então, olha, ela está sem aparelho, ela veio certamente de outro tratamento. Eu vi porque ela não tem apinhamento, esses dentes já estão mais ou menos posicionados, já está colado não, né? Perfurado o dente com. Então, isso aí tá clássico de um tratamento mal sucedido, digamos assim. Tá bom. Em outro lugar, ela veio desse jeito. E não estamos aqui para julgar o outro lugar? Não. Tô Não dizendo é esse o assim, objetivo. não tem mais apinhamento. A Flávia só está contando a história dela, é um fato e pronto, acabou. Tá? E não tem mais apinhamento, portanto, eu não tiraria dente aí, de jeito nenhum. Tá bom, vamos lá. Nós temos algumas maneiras de tratar. Se você, de repente, perguntou para o paciente se ele tem um problema com o perfil dele, e ela disser assim, eu me acho muito bicudo, eu não gostaria de ficar assim de forma alguma, tudo bem. Então aí você poderia fazer um planejamento, e esse planejamento poderia ser assim, vejam só, esse canino que está retido, eu nunca trocaria um dente que está na boca por um dente que está retido. Então, muito provavelmente, eu faria a exodontia do canino retido. Estou falando isso, gente, se o paciente reclamou da biprotrusão. Eu tiraria o canino que está retido, deixaria esse primeiro pré-molar que vocês estão vendo aqui, ó, esse primeiro pré, tá? No lugar do canino, faria a exodontia desse pré-molar aqui e mais 2 prés do lado esquerdo, tá bom? O Hélio, mas o canino, aliás, o pré, ele pode funcionar como um canino. Tem alguns artigos que demonstram que se você equilibrar as guias e principalmente fizer uma guia em grupo desse lado, você vai ter muito sucesso e o pré-molar ele suporta isso sim, tá bom? Isso não sou eu que estou dizendo, não estou, inclusive, a gente tem uma experiência clínica de sucesso com pré-molar no lugar do canino nos últimos 20 e tantos anos, a gente já fez alguns casos, mas eu acho que mesmo a gente fazendo alguns casos, a gente não tem a autoridade para dizer, então a gente tem que usar a autoridade dos artigos. Se eu não me engano, professor, puxa vida, eu vou lembrar o nome do professor que publicou esse artigo lá de Bauru, daqui a pouco eu me lembro, eu falo para vocês, tá bom? Vamos ver a tele de novo, só pra gente ver que alguém perguntou, que eu já perdi aqui quem perguntou, mas se ela é braquifacial. Eu acho que ela tem uma tendência braquifacial. Então, olha só, vamos resumir a questão da extração aí, tá? Muito provavelmente a paciente veio de outro colega que já alinhou e nivelou para nós. É braquifacial, uma leve biprotrusão e não tem mais apinhamento, então. Não tem mais apinhamento, a gente evita a extração para não deixar ela mais velha, né? Envelhecer essa face. Braquifacial não é tão bom de se fazer extração. E muita gente que está começando a ortodontia aí vai ter uma dúvida. Gente, vai tirar pré? Né? Alguém até perguntou. Coloca no dente lá, Hélio, por favor. Vai tirar pré? Eu não faria isso, né? Acho que a gente nem fez, mas seria a opção de tirar pré se a queixa fosse biprotrusão, tá? Então nós vamos fazer 2 planejamentos. Um para se a paciente tivesse uma queixa que fosse bem biprotrusa, que seria extração do canino que está incluso, um pré-molar inferior do mesmo lado e 2 prés do lado esquerdo. Aí vem a pergunta de quem está começando. Mas eu não poderia tirar só o canino? Não poderia. Por quê? Primeiro, que a linha média dela está coincidente com a face, vai desviar tudo para o outro lado. 0 de possibilidade disso acontecer. Tá, Flávia, mas eu tirei o dente de cima, vou tirar o de baixo? E outra coisa, nunca ficaria de classe 1 isso aqui, né? Nunca ia acontecer uma função adequada aqui. Tá, vou tirar o dente inferior só. Para que eu vou tirar do outro lado? Por causa da linha média superior.
Perfeito, muito bom. Sem a gente pensar na linha média, a gente tiraria só do lado de cá. Só que a face da paciente vai ficar torta. O leigo vai olhar e falar, nossa, que moça bonita, mas tem a face torta. Na verdade, a linha média dela ficou aqui. Então, se houver alguma necessidade de extração nesse caso, que seja bilateral. Por quê? Porque a linha média dela superior já está coincidente com a face. Muito bom. Certo? Poderia ser interessante porque a gente faz um meio termo. O que é o meio termo? É diminuir a biprotrusão poucos milímetros, inclusive vou fazer uma conta aqui para vocês. Vamos lá. Distalizações ou retração com mini implante, nos casos que a gente não extrai, aconselho todo mundo fazer de no máximo 4 milímetros. Então você pega o seu molar e distaliza no máximo 4 milímetros, tá? Por quê? Porque isso é coerente. É uma distalização segura, com pouco efeito colateral, você nem o paciente vai ficar sofrendo com isso. Numa distalização com mini implante de 4 milímetros, você vai conseguir retrair os incisivos mais ou menos 4 milímetros também. Sabe quanto de impacto na face você vai ter se você distalizar e fizer a retração de 4 milímetros nos incisivos? Você vai ter 50% de impacto no lábio. Significa que o lábio dessa paciente ele vai ser retraído 2 milímetros. E aí ele vai cair, Audálio, ele cai na posição que eu amo e adoro. Tá? Um pouquinho retraído, eu acho que poderia ser uma boa. Agora é lógico. Veja que quando a gente olha uma face como essa, dá vontade de extrair. Quando você olha uma tele como essa e percebe que a paciente tem incisivos bem posicionados e ela é braque, aí você perde a vontade de extrair. Perde na hora. Que coisa, né? Que coisa interessante. Tem muita gente que tá comentando aqui que faria slice. Eu acho o slice, ele é uma coisa assim. Ele é uma forma de tratar, eu não vou discutir, porque muitos professores até ensinam isso. Nos nossos pacientes, a gente faz isso muito pouco. Muito pouco. Tá? Na verdade, slice, para isso a gente não faz. Não faz. Para fazer retração, a gente não faz. Por quê? Porque se você faz slice para retração, para você conquistar esses 4 milímetros que a gente comentou agora dessa retração, com mini implante, para você conquistar 4 milímetros, você teria que desgastar vários dentes para conquistar esses 4 milímetros. E eu acho que se fosse no meu dente, eu não gostaria de colocar uma broca diamantada e tirar o esmalte do meu dente, sabe? Apesar de ser um tratamento que é aceito, mas eu não gosto dessa história. Alguém comentou aqui também, tem a largura dos incisivos, né? Vem muito ao caso. Se tem black space ou não. Então aí seria uma Teria que fazer um diagnóstico muito preciso. Nesse caso, volta nos dentes lá. Nesse caso, olha só, não tem nada de black space. São dentes largos, talvez aceitaria assim, né? Um pouquinho, mas a gente não gosta muito não. Inclusive, é um ponto raro que a gente concorda, né? Exatamente. A gente tem que concordar um com o outro em alguma coisa. De vez em quando a gente tem que concordar, né? Mas isso aí a gente não vai. Agora é óbvio, gente, se essa paciente tivesse cheia de triângulos escuros aqui, ó, aí superior seria e inferior, vida, né? Aí, nossa, que beleza. Um pouco de perda óssea com os triângulos escuros, puxa vida. Óbvio que nós faríamos os desgastes, porque você desgasta, mas gera um benefício. Você comprime a papila um pouquinho, some com aqueles triângulos escuros, fica show de bola. Mas nessa situação aqui, eu acho que eu não faria slice, não. Será que o caso está em andamento aqui, né? Não foi concluído, pelo menos pelas imagens que eu tenho. Se a sugestão dele de mini implante foi válida demais, foi válida. Super válida, inclusive. Mas outra coisa que Isabel Mariano, gracinha, obrigada pela pergunta, porque o Hélio falou, pode fazer retração com mini implante, mas não falou que tem que ser superior e inferior, porque a paciente é classe 1, né, gente? Sempre. Se a paciente for classe 2, aí você faria só no superior. Se tivesse uma distoclusão, como é que fala na ortodontia? Uma classe 2. Uma classe 2, com overjet acentuado.
Esqueci, olha que A coisa. classe 2. Uma classe 2 com overjet, porque pode ter classe 2 sem overjet, né? Tá bom. Aí faria só no superior, tá? Agora, paciente classe 1 de canino molar superior e inferior. A única forma de você manter a classe 1 até o final é você fazer nas duas arcadas procedimentos idênticos, para não gerar nenhum problema antero-posterior. E extração dos Vale, terceiros né? molares, né? Para fazer essa retração, certamente. Flávia, vamos lá, vamos continuar o caso? Turma, vamos lá, ó. Deixa eu até ampliar essa imagem aqui que eu quero que vocês vejam uma coisa. Estão vendo como é que está sendo tracionado o canino? Tá? Quem é aluno nosso sabe que eu, principalmente quando dou as minhas aulas, eu critico essa história de passar o fio mesmo na ortodontia autoligável. Eu critico essa história de passar o fio quando o canino está muito alto, porque eu tenho um certo receio daquela pequena intrusão que acontece no incisivo lateral. Eu não gosto de uma força excessiva no lateral, porque o lateral ele é um dente que ele reabsorve muito facilmente, justamente porque ele está do lado do canino. Então gente, é um hábito que eu tenho, tá bom? Vocês não são obrigados a fazer dessa forma, e eu sei que você poderia colocar um arco 12 de níquel titânio, ou quem sabe até um arco 10 termoativado, passar pelos centrais, laterais e canino, mas eu me sinto muito mais seguro quando eu faço dessa forma aqui. Tem gente aqui, pelo amor de Deus, vai intruir aqui. Gente, tá dando pra ver aí que tem um sobrefio aqui, um fio 19 por 25 de aço até o lateral aqui, ó, do 12 até o molar do outro lado tem um 19 por 25 de aço, e esse dente aqui está sendo tracionado, né, com um 0,14 na Itália. Termoativado. Então, esse fio aqui, ó, é um sobrearco, um sobrefio. Esse lateral, se Deus quiser, vai ficar lá. Quietinho, né? Quietinho. Gente, seguinte, ó. Vocês nunca vão me ver tratando um caso onde eu passarei um arco até o canino sem proteger o meu lateral, tá bom? Isso virou um hábito, é uma mania, como eu acabei de falar. Seguro morreu de velho e mesmo assim ainda morreu, tá bom? Então eu coloco sempre um sobrearco, tá? Deixa eu dar mais uma sugestão top aqui do autoligado. Quem gosta de trabalhar com autoligado, eu adoro. Uhum. E com o autoligado, numa hora como essa aqui, a gente ejacularia o inferior, faremos levantes lá nos segundos molares e elástico precoce aqui, um elástico bem leve, um 5,16 leve, triangular aqui, além do sobrearco. Show de bola, muito bom, né? Fica top. Fica muito bom, é super rápido isso. Alguém comentou aqui, porque as perguntas estão vindo muito rápidas, eu não estou conseguindo acompanhar. Ela não mas enxerga. alguém enxerga, sim. Alguém falou, olha, eu não teria coragem de extrair nesse caso, braque, eu concordo, eu também não. Então, e que bom que não extraiu, né? Nós não extraímos não, tá, pessoal? Ó, o canino agora está erupcionando, aqui vocês estão vendo o canino, né? Tá erupcionando. Aqui nós já estamos com o dentinho na boca. Vou dar uma dica bem bacana para vocês, ó. Vocês estão vendo essas duas bolinhas branquinhas aqui? Deixa eu até ampliar. Vocês estão vendo, olha, essa bolinha branquinha e essa bolinha branquinha no fio? Isso aqui, gente, é um stop, tá? De resina, De né? resina. Ó, deixa eu contar uma coisa. Nós poderíamos muito bem colocar esse stop aqui na frente. Vamos pegar a fotografia de frente. Olha, poderia colocar esse stop, como vocês já viram, e é muito comum. Poderíamos colocar o stop aqui entre os dois centrais. Normalmente esse stop é colocado stop um pouco mais próximo aqui, olha, da mesial do bracket. Não pode tocar no bracket, né? Por isso que é só próximo. Tô só acrescentando, tudo não tô bem. brigando com você, não. Um stop aqui próximo do bracket, sem encostar, porque senão vai abrir diastema. Outro
aqui próximo desse outro bracket, né, do dente 21, próximo da mesial. Por que que esses stops ficam bem próximos? Ou então eu poderia colocar no meio, mas aí eu vou falar daqui a pouco. O objetivo, gente, desse stop, inclusive desse aqui também, ó, é não deixar o fio correr para um lado e para o outro, tá? Ortodontia autoligável, normalmente a gente corta o fio rente, normalmente, e para que esse fio não corra de um lado para o outro e você não tenha visitas avulsas, emergências no seu consultório, você precisa cortar esse fio rente. E esse fio, se ele correr, vai machucar o paciente de volta. E outra coisa, isso aqui é uma invenção minha e do Hélio. Não sei se tem publicado, o ideal é o stop de metal. A gente até coloca essa resininha flow aqui, mas dependendo da pessoa que coloca, não sei o que acontece, o negócio solta. Mas sabe por quê? Eu vou te explicar então. Escuta essa. Solta, inclusive o fio corre. Exatamente. Tá? O ideal para quem está começando é um stop de metal travadíssimo no arco. Ó, né? Se quando você for colocar essa bolinha de resina flow, você não secar o fio, a saliva serve como um isolante. E aí, essa bolinha ela não vai ficar grudadinha no fio. E se a hora que você estiver também inserindo esse arco, se você forçar o arco de um lado para o outro, essa bolinha vai descolar do fio e ela vai ficar correndo no fio, não vai resolver nada essa bolinha de resina. Tem que secar bem, mas coloca o stop convencional. Outra coisa importante, alguém perguntou aqui, se o lateral, se o 12 já tivesse uma reabsorção, seria seguro colocar esse sobrearco? Aí sim que seria mais seguro, tá? Esse sobrearco no fio 19x25 de aço tem que estar passivo, isso é uma coisa importante. Por isso que eu sempre falo da importância dos diagramas. Eu pego no pé dos nossos alunos com esse diagrama. Porque se eu não tiver com esse fio no diagrama, a hora que eu encaixar esse fio nos outros dentes, eu tenho que olhar o lateral. Como é que esse fio vai entrar? Se ele estiver aberto, vai dar efeito colateral, vai vestibularizar, ou vai lingualizar, ou vai intruir. Então, você colocar o fio corretamente no diagrama desse paciente faz parte desse processo. O fio retangular de aço. O 19x25. Vai que esse fio não foi contornado, aí a hora que encaixa aqui, tá aqui, ó, longe do lateral. Eu não posso forçar esse fio para entrar de forma alguma. Eu tenho que colocar ele passivamente no dente. Vou desenhar aqui para vocês poderem entender isso direitinho, tá? Inclusive, vocês estão conseguindo observar que eu fiz o desenho. Que cor que eu vou colocar para ficar mais bonitinho? Ó, fiz um desenho verde aqui, tá bom? Prestem atenção numa coisa. Esse desenho de verde aqui que vocês estão vendo foi o fio 14 de níquel titânio que eu coloquei sobre o arco 19x25 que a Flávia acabou de falar. Gente, se vocês vierem com esse fio aqui, ó, presta atenção, deixa eu mostrar aqui. Se vocês vierem com esse fio aqui, ó, do molar, tá? Passando nos brackets, aí ele sobe e passa no canino, concordam? E aí você vai com ele direto até o central. Você não precisa encaixar ele aqui no lateral, tá? Esse fio, quando você estende esse fio até o central, você aumenta a distância interbrackets. Quando você aumenta essa distância, você torna esse fio que já é flexível muito mais flexível, tá bom? Então nessa primeira consulta, mesmo colocando sobre arco, se você tem uma reabsorção e está com medo, quanto mais opções você tiver para ficar mais seguro ainda, melhor. Aí você pode estender esse fio de níquel titânio até o central e não encaixa ele aqui no lateral. Perfeito. Agora, o que a Flávia estava dizendo tem total importância. Vamos lá. Enquanto ele desenha, eu só vou responder uma perguntinha. Tudo Daria para fazer esse tratamento com aparelho convencional? Claro que sim, é ortodontia, tá? Ortodontia depende do ortodontista e da habilidade do ortodontista. Não depende de um aparelho ou outro, ou se é autoligado, se é alinhador, não importa. Qualquer aparelho faria isso daqui.
Vocês estão percebendo que esse sobrearco 19/25, que a Flávia comentou, ele está passando pelos bractes perfeitamente. Significa que ele está indo do molar até o lateral, gente, passivo, sem fazer força para nenhum dos lados. Quando a Flávia falou assim, toma cuidado, diagrama esse arco direitinho para que não aconteça, por exemplo, da ponta desse fio na região do lateral ficar longe do lateral desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Se você não diagramar o arco e você deixar o arco daquele jeito ali, e aí você pega com o dedo aí e encaixa ele lá. E força aqui, ó. Você pegar aquele fio e encaixar no lateral, esse lateral vai parar aqui, ó. Ele vai vestibularizar. Se ele já tem reabsorção, pior ainda. Ao invés de você estar contribuindo, você está ferrando com esse dente. Tá? Por isso que a Flávia está falando do diagrama. Agora tem uma coisa, esse negócio do diagrama, eu quero deixar, teve alguém que falou assim, mas como que nós vamos, porque hoje é uma realidade, a gente não receber modelos mais, né? A gente recebe modelos virtuais e tá tudo certo. Então, nós utilizamos o diagrama de Capelosa. O diagrama de Capelosa precisa do modelo nas mãos, mas como você não tem, você faz direto na boca do paciente. Pega um fio 20, um fio 16 de aço já pré-contornado e vai contornando ele pela borda ou ala do seu paciente, não pelos dentes. É uma briga que nós temos, a gente pega feio, tem hora que a gente quase rola no chão. Eu garro nos cabelos dele, a gente rola no chão por causa disso. Que às vezes, de uma forma, não sei o que ele arruma, que fala que pode morder uma cera e fazer pelo dente inferior. Não pode. Tem que ser pela base óssea do inferior, pela borda ou ala, que seja na boca do paciente, se você não tem o modelo nas suas mãos. Acho que ficou claro. Ele tá segurando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Agora ele ficou uma semana emburrado comigo. A comunicação entre as pessoas é a coisa mais difícil do mundo, né? Escutem só. De fato, o diagrama ele é feito na borda ou ala. Quem não sabe o que é a borda ou ala, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem direitinho. Olha que interessante. O Vitor fica rindo ali, ó. Fica dando risada. Ó, eu sei que eu posso estar chovendo no molhado para algumas pessoas, mas eu vou mostrar o que é a borda ou ala. Tem muita gente que está começando a ortodontia agora, né? Ó, vamos lá. Nossa, tem mesmo. Ó, a borda ou ala, gente, é aqui, ó. Você tem que olhar o modelo ou a boca do seu paciente por oclusal. Vocês estão entendendo que essa é a borda ou ala? Vem cá, esse molarzinho aqui, ó, ele vai desinclinar um pouco para vestibular e aí ele vai ficar com a face vestibular dele 2 milímetros para dentro em relação a essa borda ou ala. Se você tivesse com um tubo ali e olhasse por cima, você poderia, se esse dente está bem posicionado, vou repetir, se esse dente estiver bem posicionado, você pode utilizar a referência do tubo ou do bracket. Só que se esse dente está mal posicionado, está inclinado para a lingual, você não pode. Então quando eu falo que a gente pode colocar uma cera e apertar essa cera na oclusal, apertando na vestibular com o aparelho montado, para que essa cera, para que o aparelho faça o desenho na cera, eu estou falando de dentes que já estão bem posicionados. E aí você tem que ter esse feeling e olhar por oclusal e pensar o seguinte, olha, meu molar está muito longe da borda ou ala, ele está longe mais do que 2 milímetros? Está. Então eu não posso utilizar. Tô rindo de você. Por quê? Porque eu falei, põe vermelho. Aí você fala assim, eu já tô bom, você é ansiosa. Aí ela fala, kkkk. Ele fala que vai pôr o vermelho e põe o verde. Galera, olha aqui, ó. Preste atenção nisso aqui, ó. Vocês estão vendo o fio passando pelo tubo? Se você olhar a projeção, você está com o fio na borda ou ala. Olha de lá, ó. Se o molar estiver bem posicionado. Se não tiver, vai só pela borda ou ala que dá certo. Chega, cansei. Outra coisa, peraí. Cola segundo molar. Não trata seus pacientes sem colar esses segundos molares aí, não, ó. Pelo amor de Jesus. Mas...
Beijo pra vocês. Amamos vocês. Levante não pode ser no primeiro molar, é no segundo molar. Beijo, gente. Obrigada.